Olá, meninos! Espero que vocês estejam bem, estejam em casa. E hoje nós damos início à nossa segunda etapa, utilizando já agora o caderno 2. Então vamos lá? Unidade 1 do caderno 2 fala sobre o estudo da química. Nós não vamos ver toda a unidade 1 hoje, porque tem uma parte que também fala de física e uma outra parte que fala de química. Então a gente vai ver só uma parte desse material hoje, combinado? Vamos lá então. Sobre o estudo da química, a gente primeiro precisa saber o que é química, né? Então, química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, as transformações e a constituição dessa matéria, assim como a energia envolvida no processo. Identificamos a presença da química em diversas situações do nosso dia a dia, como em análises químicas de exames de sangue, urina, fezes, na avaliação da água que consumimos para verificar se ela está potável, em testes para descobrir novos produtos e compreender fenômenos e leis relacionados à formação do que está à nossa volta. Então, a química é algo que é extremamente utilizado, né? É utilizado quase que todo o tempo. E o que é matéria? A matéria ela pode ser definida como tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço e pode ser medido, já que tem volume, como por exemplo, o ar, a água, os planetas, o Sol. Então, o ar é matéria. Por quê? Porque tem volume, pode ser medido e ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, tudo aquilo que tem essas características, possuir massa, ocupar lugar no espaço e poder ser medido, porque tem volume, nós chamaremos de matéria. Tudo que existe à nossa volta é formado ou por matéria ou por energia. Como exemplo, nós podemos afirmar que a eletricidade é classificada como energia, enquanto a luz e o som são ondas que propagam energia. Então, a gente vai ter diferenças aí entre o que é matéria e o que é energia, ok? A unidade básica da matéria é o átomo, que é a menor estrutura formadora de tudo aquilo que existe no universo. Continuando, quais são as propriedades gerais da matéria? Nós vamos verificar que essas propriedades são massa, inércia, impenetrabilidade, volume, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Por que são chamadas de propriedades gerais da matéria? Porque são propriedades comuns a todo tipo de matéria, ok? Vamos então ver que propriedades são essas, né? É como explicar essas propriedades que eu falei anteriormente. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa é medida em quilograma e o instrumento para sua medição é a balança. Então, quando a gente sobe na balança e aí a gente fala assim, eu vou me pesar. Não, nós vamos verificar a nossa massa, porque a massa é medida em quilogramas e é medida pela balança, ok? E o peso, então? Massa e peso não são equivalentes na maioria dos lugares. Por quê? Peso é um nome que nós damos para a força com a qual o planeta Terra atrai os objetos para o solo, enquanto massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Outra diferença, enquanto a massa é medida em quilogramas, o peso é medido em Newton. A unidade de medida é o Newton, ok? Outra propriedade geral da matéria, inércia. Inércia é a propriedade em que todo material tende a se manter em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta
desde que nenhuma força seja aplicada sobre ele. Quando a gente está lá no ônibus em pé e o ônibus dá uma freada brusca, a tendência é que o nosso corpo se mantenha em repouso. Por isso que o ônibus parou, mas o nosso corpo continua, que é o que está mostrando aí a imagem. O carro, ele parou e a tendência é que aquele corpo continue no seu estado de movimento uniforme em linha reta, como já estava quando o carro estava em movimento, ok? Vamos para a próxima propriedade, impenetrabilidade. Isso quer dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa propriedade ela está relacionada com uma outra, que é denominada volume. Então, aqui vem um experimento que é muito simples de você fazer em casa. Uma bacia, né, um recipiente que você vai encher de água, aí você pega um copo e aqui no fundo do copo tem um papel amassado. Quando você emborca esse copo e coloca ele bem em pezinho dentro da água, e depois tira, você vai ver quando tirar que esse papel não molhou. Por quê? Porque quando você coloca esse copo emborcado bem em pezinho, tem ar dentro do copo. E como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, a água não vai entrar porque o ar já está ali. Se você inclinar esse copo, você vai ver que vão sair umas borbolhas, que é o ar saindo, e aí sim a água entra e molha o papel. Vamos lá então verificar agora a outra propriedade, que é o volume, que está relacionada com a impenetrabilidade. E o que é volume? É o espaço ocupado por um corpo. Por isso que dois materiais são impenetráveis, porque cada um tem seu próprio volume e ocupa seu próprio espaço. Próxima propriedade, divisibilidade. Quer dizer que todo tipo de matéria pode ser dividido em pedaços menores até certo limite, a fim de manter suas características. Aí a gente tem um exemplo, né? Se eu pego lá um pedaço de rocha e vou martelar, eu vou conseguir dividir esse pedaço antes grande em pedaços cada vez menores. Claro que vai ter um limite que é aquele mínimo aonde as características daquela matéria serão mantidas, ok? Continuando, compressibilidade. É a propriedade que toda matéria tem de reduzir seu volume até certo limite por ação de uma força, ou seja, de ficar comprimida. E o inverso disso é elasticidade. Quando a força que comprime a matéria deixa de agir, ela pode voltar ao seu volume inicial. Exemplo disso, quando a gente tem aqui uma seringa, né, vazia. Você puxa o êmbolo da seringa, coloca o dedinho na ponta e empurra esse êmbolo. Você está comprimindo as moléculas de ar que estão lá dentro. Então vai chegar uma hora que você não consegue mais empurrar, que é na hora onde todas essas moléculas estão bem comprimidas, reduzindo o seu volume, mas tem um limite. E se você solta, né, esse êmbolo volta. Então, essa força que comprime a matéria deixa de agir e ela volta ao seu volume inicial, ou seja, as moléculas ficam espaçadas dentro dessa seringa novamente. Agora vamos ver as propriedades específicas da matéria. Então, nós vimos as propriedades gerais, agora as propriedades específicas. As propriedades específicas podem ser de três tipos: físicas, químicas ou organolépticas. Vamos começar pelas físicas. As principais características físicas usadas para diferenciar os materiais são densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E o que é densidade? A densidade, ela relaciona a massa de uma quantidade de matéria
com o volume que essa matéria ocupa. Para encontrar, então, a densidade de um corpo, eu preciso saber a sua massa e o seu volume. E aí eu faço um cálculo. Eu divido a massa dessa matéria, desse corpo, pelo volume. E aí eu tenho a densidade. Então, eu posso dizer que D de densidade é igual a M de massa divididos por V de volume. Temos ainda ponto de fusão e ponto de ebulição, que são características físicas que são usadas para diferenciar os materiais. Ponto de fusão é a temperatura de congelamento da água. E ponto de ebulição, temperatura que a água atinge para ferver. Aí a gente está dando o exemplo da água, mas a gente pode ter o exemplo de outras matérias também, ok? Então, ponto de fusão é o ponto em que aquela matéria congela. E o ponto de ebulição é o ponto em que a temperatura que aquela matéria vai atingir para poder ferver, ok? Vamos lá. De acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura, ocorrem também mudanças dos estados físicos. Nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E a matéria ela pode mudar de estado físico. Do sólido em direção ao gasoso, nós precisamos aquecer, ou seja, vai haver um ganho de calor. E do estado gasoso para o sólido, há um resfriamento, ou seja, a matéria vai perder calor. Então, quando a matéria passa do estado sólido para o líquido, nós dizemos que essa matéria está num processo de fusão. Por exemplo, uma pedra de gelo que a gente coloca em cima da mesa e deixa lá. Vai chegar uma hora que ela vai derreter e virar água no estado líquido. Então, a gente diz que houve a fusão dessa pedra de gelo. Do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização, ou seja, vai deixar de ser líquido e vai passar para a forma de vapor. Na forma de vapor eu não vejo, na forma líquida eu vejo. E eu chamo esse momento de vaporização. É quando eu coloco, por exemplo, a roupa para secar na corda, uma água para ferver na panela, porque a vaporização ela pode ser de formas diferentes. Ela pode ser lenta e natural, e aí eu chamo de evaporação. Ela pode ser provocada, e aí eu chamo de ebulição, quando eu coloco essa água para ferver numa panela, ou ela pode ser muito rápida, que a gente chama de calefação. Um exemplo é quando a gente tem, por exemplo, uma panela que está quente, né, sem nada dentro, quente, e aí eu espirro água dentro. Essa água imediatamente passa para o estado de vapor. E voltando, né, do estado gasoso para o estado sólido, aí tem perda de calor. Do estado gasoso, então, para o líquido, é a condensação ou liquefação. Um exemplo é quando as nuvens se formam. A nuvem, ela nada mais é do que o vapor da água, ou seja, que estava no estado gasoso, que se condensou e ficou no estado líquido. Por isso eu vejo a nuvem, porque a nuvem é a água no estado líquido. Eu não vejo o vapor de água que está aqui na minha frente, porque esse vapor de água é água no estado gasoso. E do estado líquido para o estado sólido? Aí eu chamo de solidificação. Exemplo, eu pego lá a cambuca de gelo, encho de água e ponho no freezer. Depois de um tempo, essa água deixa de ser líquida e passa a ser sólida. E a gente também tem uma situação que pode acontecer direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, que é chamado de sublimação. Um exemplo é a bolinha de naftalina. A bolinha de naftalina que a gente compra no supermercado e coloca em locais para
eliminar baratas, né, afugentar baratas, ela não passa por um estado líquido, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Quando você vê lá, ela fica um tempo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo de tamanho, até que ela deixa de existir de forma sólida e passa para o estado gasoso, ok? Vamos lá. Continuando as propriedades específicas da matéria, nós temos também as propriedades químicas. Então, nós vimos as físicas, agora as propriedades químicas. Quando as características químicas dos materiais sofrem alteração em sua constituição fundamental, nós dizemos que houve um processo químico, que houve um fenômeno químico, que é um fenômeno irreversível, ou seja, eu não volto atrás. Exemplo, processo de digestão, onde o alimento vai ser digerido e vão restar os nutrientes. A ferrugem, né, uma substância metálica, uma liga metálica que sofreu oxidação e enferrujou por ação do oxigênio, a queima de combustíveis, entre outros. Quando eu queimo um papel, esse processo de combustão é uma propriedade química, porque é uma alteração na constituição molecular, na constituição fundamental daquela matéria. E as propriedades organolépticas? Elas são identificadas pelos órgãos dos sentidos, né? Tato, visão, audição, gustação e olfato. E aí, que propriedades são essas? Por exemplo, a cor, o cheiro, o sabor, a textura, ok? Meninos, por hora é só. E aí, agora vocês vão fazer os exercícios que estão no roteiro logo abaixo desse vídeo. Se você ainda não recebeu o livro, não se preocupe, eu vou deixar um outro vídeo com a apresentação desses exercícios para que você possa resolver os exercícios. Então, não precisa ir lá no grupo falando, ah, Lúcia, eu não tenho livro, eu não recebi, eu não fui buscar, eu ainda não consegui pegar o livro. Não tem problema, você vai sentar com o seu caderno, assistir a outra apresentação das páginas do livro que eu passei para casa e vai resolver a sua atividade. Combinado? E essa atividade, meninos, é para ser entregue até a próxima quinta-feira. Por hoje é só, galera!